Graça e paz, gente. Vamos estar começando então o culto de hoje, diretamente de Torre Forte Internacional de Effingham, Illinois. Nós vamos estar orando, declarando a palavra do Senhor. A graça e paz a todos vocês. Em nome de Jesus, tivemos um culto abençoado essa manhã e eu creio que essa noite não vai ser diferente. Amém? Eu sei que vocês já comeram bastante, já se alimentaram bastante aí no Brasil. Mas eu creio também que Deus tem me dado uma palavra que vai abençoar a sua vida. Amém? Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, te agradecemos porque pela oportunidade que o Senhor nos dá de comunicar com tantas vidas, com tantas famílias, não só aqui nos Estados Unidos, Brasil, outras nações. Eu quero orar declarando a cobertura com o seu precioso sangue. Eu quero declarar mais uma vez que o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos. Eu quero declarar que o sangue de Jesus tem poder. Eu quero declarar, Pai, que nenhuma arma forjada prosperará contra as nossas vidas. Eu quero declarar que o Senhor tome conta deste lugar, dessa transmissão, desse celular, Senhor Deus, essa internet, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha me dar, Senhor Deus, um pensamento claro, que eu possa, Senhor, estar comunicando a Tua palavra de uma forma eficaz. Eu oro, Senhor, para que o jugo seja quebrado, o fardo despedaçado, por causa da Tua unção. Senhor, usa as minhas cordas vocais. No nome de Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém? Glória a Deus, gente. Hoje nós vamos estar lá no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Do verso 1 ao 6, é uma passagem conhecida. Eu particularmente não ouvi muitas mensagens em relação a esse texto, mas é algo que me chamou muito a atenção, mas eu acredito que Deus vai estar ressaltando ou grifando hoje algumas coisas que possam nos abençoar. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. Em inglês a palavra ali é ofensas. Acredito que deve ter alguma tradução em português também. É impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusesse no pescoço uma pedra de moinho, fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, olha aqui, essa é a palavra-chave para essa noite. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Tá aí. Tem algumas coisas aqui que eu espero poder estar comunicando para nós. Em primeiro lugar, você vê ali, na vida dos discípulos, teve muitos momentos aonde você via Jesus expulsando demônio, ressuscitando mortos, andando por sobre as águas. A gente via que o problema era em relação à falta de fé, mas o que eu acho interessante e o que me chama a atenção hoje é que o pedido deles foi em relação a 2 coisas. Primeiro, se vem a ofensa, e segundo, liberar o perdão. Tá? As 2 coisas estão ali. Quando você volta no capítulo 15, no capítulo 16, Jesus está direcionando ali uma mensagem, e a palavra dele sempre tinha essa dinâmica. Ou ele estava confrontando a religião e aos fariseus, ou ele estava ensinando e ministrando como deveria ser a vida dos discípulos. Sempre tinha essa dinâmica. E aqui você vê que ele está falando com os discípulos, você vê que é interessante porque muda. No começo fala, disse Jesus aos discípulos, que tem a ver com disciplina, tem a ver com aquele que é seguidor dele. Mas no final, quem faz os pedidos não são só os discípulos, quem faz o pedido no final são os apóstolos. Discípulos e apóstolo. Discípulo, aquele que aprende. Apóstolos tem a ver com a vocação, tem a ver com o status que eles chegaram.
Uma coisa que é importante a gente ver aqui, então, é que eles pedem, aumenta-nos a fé. Agora, o que está acontecendo aqui é impossível que não venham ofensas. É impossível que não venham escândalos. Então não adianta orar, pedir, clamar, não adianta fazer campanha, não adianta fazer jejum. Senhor, que eu nunca mais seja ofendido. Eu já quero dar a primeira. Em nome de Jesus, não adianta essa oração, Jesus não vai ouvir, porque a palavra, ele falou, é impossível que não venham os escândalos. É impossível que não venham as ofensas. Então é uma oração, Senhor, não quero, não deixa mais isso acontecer. Vai acontecer, desculpa, vai acontecer. Então por isso que depois, o ponto que eu quero entrar é esse. Por que então que eles falam, aumenta a nossa fé? Mas antes de chegar lá, eu quero que você veja isso. É possível a gente estar num status aqui em cima, mas ter um padrão comportamental e lidar com as coisas aqui embaixo. É possível que alguém seja maduro numa área especificamente e totalmente imaturo em outra área. É possível ter esse. Outra coisa, seus dons podem estar num nível apostólico, mas a sua habilidade em lidar com ofensas pode estar num nível de jardim da infância. Eu vou até falar de novo essa. Os seus dons, porque dom não significa espiritual, não significa amadurecimento, que é dom, é um presente. Seus dons podem estar num nível apostólico, mas a sua habilidade em lidar com ofensas pode estar num nível de jardim da infância. Outra coisa que é importante ressaltar. Às vezes, quando você vê adultos que são extremamente infantis, geralmente pode ser uma indicação de que a pessoa passou por algum tipo de abuso. Às vezes, quando a criança, ela passa por algum tipo de abuso, alguma coisa grave, isso é fato. O corpo continua crescendo, mas as emoções ficam paralisadas naquela situação que aconteceu. Eu mesmo já tive algumas experiências, eu me recordo uma na época de seminário ainda, onde nós tínhamos um grupo o pessoal da escola mesmo estava orando por uma moça que era da Alemanha, e eu me recordo que na hora que nós estávamos orando ela caiu no chão, ela ficou imobilizada no chão, ela começou a rosnar assim, como se estivesse com raiva. E ali naquele momento, assim, Deus deu uma graça para discernir que tinha algo, que o demônio estava tentando paralisar a vida daquela moça, mas tinha mais. E eu perguntei o que você sente, ela falou, sinto ódio. E aí eu sei que, resumidamente, ela volta a uma situação, ela trouxe à memória uma situação onde aconteceu que ela foi abusada quando ela era criança. Não vou entrar nos detalhes do que aconteceu, mas naquele momento, ela falou, ela nem me conhecia, ela falou, mas nesse momento eu estou sentindo isso. Deu para ver que até a voz mudou como se fosse a voz de uma criança. Então existem coisas que marcam a nossa vida lá atrás. E eu creio que se Deus está trazendo algo como assim hoje, eu quero declarar isso sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou aqui minimizando, seja o problema, a enfermidade, o abuso, a palavra, a situação que for, Deus tem cura para você. Deus quer curar aquela situação, Deus quer trazer crescimento, Deus quer trazer um equilíbrio maior, porque, irmão, quando a prova, ela revela, na maioria das vezes a prova, quando ela vem para mostrar onde nós estamos, quais são as áreas que a gente precisa superar, crescer, ir para a palavra, se alimentar, ou mudar a alimentação, arrancar situações. Então, quando a palavra vem, ela não vem como um jugo, ela não vem, ou não deveria vir como um fardo, como um peso, ela vem para trazer libertação. Então eu quero declarar hoje sobre a sua vida que Deus tem cura para suas emoções. Graças a Deus aquela moça foi curada, foi liberta, não foi só uma vez, mas assim teve que passar por um processo de libertação. Não foi muito longo, mas ela foi liberta para a honra e glória do Senhor. Hoje muito bem casada, hoje no ministério, hoje já tem filhos, é uma bênção para a glória do Senhor.
Entendeu? Então, assim, quando Jesus coloca isso aqui na vida dos discípulos, e ele coloca para ele, é impossível a gente passar pelo mundo, pela vida, e você não sofrer algum tipo, ou você não ver algum tipo de escândalo, ou você não sentir algum tipo de ofensa. Mas por que eles falaram, aumenta a nossa fé? Por que eles falaram, aumenta a nossa fé? Olha aqui, se você acredita que a ofensa que você sofreu te destruiu, parou você, acabou com a sua promessa, amaldiçoou você, se você acredita nisso, então você tem que segurar a sua amargura, porque agora o que essa pessoa fez acabou com a sua vida. O que significa que você tem mais fé no seu ofensor, você tem mais fé no que aconteceu e no que eles fizeram contra você do que em Deus que te livrou do laço do passarinheiro. Então, quando eles estão declarando, aumenta a minha fé, é você declarar, aumenta a minha fé para que eu possa acreditar, aumenta a minha fé para que eu possa declarar que nenhuma arma forjada prosperará contra a minha vida. Se você acredita que nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida, por que ainda que você continua amargurado? Hello? Se eu acredito que nenhuma arma forjada, se eu acredito que Deus está no controle, se eu acredito que não foi Deus que causou aquilo, se eu acredito que Deus ele é soberano, então eu não posso, não é justificável a pessoa ser azeda, batizada no limão, amarga, uma pessoa chata, uma pessoa que sempre ela é negativa, não nada vai dar certo, sempre mal e sempre vai piorar. Alguma coisa está errado ali, ou você crê na palavra de Deus, ou então a sua fé está firmada naquilo que aconteceu. Agora, o que é interessante é isso. Por que Jesus usa aqui uma árvore e não uma montanha? A gente está acostumado a ouvir lá, né? Mateus 17, 20. Não é? Mateus 17. Fala assim, então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular por que motivo não pudemos expulsá-lo, quando não conseguiram expulsar o demônio do menino. E eles respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, e eu acho interessante aqui isso, não está nem falando do produto final, está falando fé como um grão de mostarda. A fé nem desenvolveu, a fé ainda nem foi germinada, a fé não está falando da árvore de mostarda, está falando da fé como um grão pequeno. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis, então tem que falar, tem que abrir a boca, não adianta, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essa é a mensagem que a gente sempre ouve, Mateus 17, 19 e 20. Então eu entendo o quê? Que a montanha, ela tem a ver com um obstáculo. A montanha, ela tem a ver com um obstáculo. Por que eu preciso, então, da mesma quantidade de fé para mover uma árvore? A montanha não tem raiz. Cortar uma árvore é fácil. Aliás, hoje, né, nessa linguagem de mídia social, você deletar alguém do Facebook é fácil. Você eliminar alguém da sua vida é fácil. Ainda mais com essa de isolamento social, que é meio... A gente fala em inglês, é oxymoron, não faz sentido. Porque não tem nada de social em estar isolado. Não existe isso, entendeu? O próprio fato já não faz sentido, essa palavra, isolamento social. Para ser social, não tem como ser isolamento social. Mas isso é outra coisa. Agora, cortar uma árvore é fácil. O lance é esse. A maioria de nós não quer lidar com a raiz. Porque ele menciona aqui, digo-vos do mesmo jeito. O verso 17, né? Do capítulo 17... Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, que é uma grande árvore, em altura ela é maior do que a árvore da mostarda. Se tivesseis fé como um grão
Isso para mim me chamou muita atenção, porque não é a árvore ainda, gente. Se você tiver fé como um grão, é o começo, é aquilo que parece insignificante. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te, desarraigar. Eu não sei pronunciar mais esse verbo. Desarraiga-te daqui. Então é o quê? Por isso que eles falaram para aumentar a fé, porque para tirar essa árvore, para tirar esse sentimento, não é só cortar a árvore, não é só deletar, não é só não conversar mais, não é só não ligar, porque a raiz continua lá, e se a raiz não for arrancada, vai vir outra pessoa, vai vir outra circunstância, vai vir outra situação, vai ser numa outra igreja, vai ser num outro lugar, vai ser num outro país, aquilo vai continuar te seguindo, até que você entenda, não adianta eu continuar cortando, porque se fosse pelo fato de cortar, já deveria ter resolvido isso, mas o fato é que você tem que ir na raiz do problema, você tem que entender, peraí, eu posso estar num nível apostólico aqui, eu posso estar fluindo nos dons, posso estar fazendo missões, posso estar indo para outros países, posso estar cantando, pregando, ministrando, posso estar ressuscitando os mortos num nível tremendo aqui. Mas esse nível de como lidar com as ofensas precisa crescer. Precisa crescer, gente. Tem coisas que não estão acontecendo, tem coisas que não estão sendo liberadas porque a raiz continua. Então hoje Deus quer tratar com estas raízes. Hoje eu creio que Deus quer ministrar no seu coração, no meu coração. Ele quer que você vá no profundo para que você possa ser curado disso. Para que você possa aprender. É impossível. Sempre vai existir alguém que ofende. Sempre vai existir alguém que quer deixar você escandalizado, paralisado. Cortar a árvore. Só cortar não adianta. Por isso que ele menciona que tem que ser desarraigado. Porque o ataque ele é de baixo, é uma raiz. E essas raízes estão impedindo você de crescer, de avançar, de prosperar, de ter uma colheita abundante. Essa semana tive um momento muito legal, assim, né? Vocês, quem me acompanha sabe, eu procuro curtir o máximo. Família, curtir os filhos. Cada momento, cada fase, graças a Deus, para você que está aí, né? Tô vendo o Edinho tá aí também. Parabéns pelo baby, né? A gente sempre ouvia assim, aqui nos Estados Unidos, então era louco, porque todo mundo falava, eles chamavam de terrible twos. Ah, quando a criança tiver 2 anos, você vai ter terrível. Aí a gente chegou, passou e foi. De verdade, a gente não teve os 2 anos que foram terríveis. Aí depois falaram que ia ser os 5, e depois os 7, e depois quando fosse ser adolescente, ia ser insuportável. Tem gente que não vê a hora da criança sair de casa, de crescer, de ir embora, de não sei o quê. Meu, de verdade, graças a Deus, você viu aí. Né? Minha filha mais velha acabou de se formar agora do colégio, está indo para a faculdade, ela tem 18 anos. Não tivemos. Não, eu nunca aceitei essas declarações, não aceito, não falo, nunca. Olha aqui, nunca amaldiçoei meus filhos. Nunca coloquei uma palavra degradando, diminuindo, sabe? Nunca. Graças a Deus por isso. É a graça dele, a misericórdia dele. Nunca. Então, assim, a gente aproveita muito. Mas essa semana rolou algo assim que foi muito legal, muito legal. Meu, assim, o Kendrick, né, dos 3, o menino é o mais novo, tá com 13 anos somente, mas dos 3 ele é super caprichoso, ele é cuidadoso, ele é organizado, da mesma forma como eu faço, como eu tenho, ele vê e ele faz, ele vê e ele faz. Eu costumo ter esse hábito, eu costumo ter de colocar minhas roupas no guarda-roupa, tudo em ordem, de cor e tudo no lugar certo, o cabide certo pro terno, o outro cabide pra camisa, o outro cabide pra camiseta, e tudo alinhadinho. Você vai no quarto dele, é igual. Então, assim, é muito top de ver como ele está crescendo, como ele está desenvolvendo, mas, assim, em algumas coisas eu achava que ele tinha que ser mais, sabe, responsável. Eu, com 13 anos, já estava quase começando a trabalhar, com 14 já estava na General Motors, aí no Brasil, São Caetano do Sul, entendeu? Então eu queria que ele acordasse, despertasse para essas coisas e, claro, sabendo que tudo tem o tempo, todo mundo tem a sua história, cada pai trata do filho de uma maneira, e eu via os outros e eu ficava assim, quando vai ser o tempo que ele vai fazer coisas maiores?
Não vai só chegar, arrumar ali a cama ou o quarto e beleza. Não, que ele vai partir dele querer fazer. Então, assim, essa semana, coisa que eu nunca fiz antes também, mas você sabe que a casa aqui, ela tem um siding do lado de fora, né? Que parece um negócio de plástico que é colocado, que envolve a casa. E a nossa, no lado norte da casa, estava tudo manchado, tudo parecia sei lá, um lodo, uma mancha verde, né? E eu comprei o aparelho de pressão. Eu falei, eu vou encarar esse gigante, né? Gente, não estou exagerando. Isso para uma parede só. Não sei se é porque eu não sabia direito, era a minha primeira vez, ou se eu comprei eles chamam water pressure, né? A pressão da água, não sei se não era forte o suficiente. Bom, eu sei que levou 7 horas para lavar só essa parede. Quem que aparece lá? O Kendrick. E ficou junto. Claro que ele não ficou às 7 horas, né? Mas ele entrava, saía. Deixa eu fazer mais um pouquinho. Ele entrava, saía. Deixa eu fazer mais um pouco. E ele foi fazendo, e eu fui deixando, e ele foi limpando. Aí no mesmo dia, a gente cortou a grama. Ele quis aprender como cortar grama. E a gente tem um cortador de grama que tem o self-propel. Quando você aperta, ele te puxa. Entendeu? Então ele não conseguia fazer as curvas direito, mas foi muito top. Eu olhei e falei, sabe aquela sensação assim, tipo... Ok. Aí na sexta-feira, novamente eu limpei a parte de trás da casa, sem eu chamar, sem eu falar. Ele foi e também quis ajudar. Lavei a parte de trás. Só falta duas partes agora. Mas demora, gente. Não estou exagerando, não. Demora muito para limpar, porque você tem que ir assim, de centímetro por centímetro para lavar direito. Termina isso, ele quis cortar a grama de novo na parte de trás. Eu falei, beleza. Mas tinha, em português, em inglês a gente chama de weeds, mas atrás da casa tinha ervas daninhas, eu acredito, em português. E eu falei para ele que tinha que usar o cortador, né, de weeds, de erva daninha. Ele ficou com medo, porque o arame que vai cortando, se bate, dói, corta, tá bom. Eu falei assim, mas é melhor a gente tirar isso pela raiz. E ele perguntou por quê? Eu falei assim, porque isso não é da grama. A erva daninha vem, você nem sabe como, ela nasce. A erva daninha, você tem que arrancar ela pela raiz, para que ela não volte a nascer. Então, assim, é importante, e foi muito legal essa experiência que a gente teve. Ele entendeu, ele foi puxando, uma por uma. Foi incrível ver como que ele foi, onde ele achou, ele tirou pela raiz. Até que chegou na lateral, eu não sei se era diferente, aquela erva daninha. Quando ele puxou, saiu todas as folhas na mão dele, assim, fez... Aí ele olhou para mim, foi na próxima... Então, coisas como essa, e é isso que a gente vê na palavra. Por que o Senhor fala então de raízes? Por que ele fala de raízes de amargura? Não adianta então você cortar o que está por cima se não for do profundo, se não arrancar pela raiz, porque senão elas continuam voltando. Então não é por acaso que ele usa essa imagem de uma erva como essa para descrever um pecado particular que tem uma maneira de rastejar em todos os nossos corações, que tem a ver com a amargura. Vamos lá, para Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 e 15, fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha aqui agora, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E por meio dela, por isso quando Jesus vai lá e ele está ministrando aquela palavra, ele fala o quê? Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer à amoreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, tem que tirar pela raiz.
Você crê nisso? Pode escrever aí. Tem que tirar. Ofensa tem que ser arrancada pela raiz. Porque senão você fica cortando pessoas da sua vida e elas continuam acontecendo, pessoas vão continuar passando pela sua vida, a vida continua e você continua tendo a mesma reação. Gente, é hora de crescer, é hora de superar isso, é hora de trazer os dons apostólicos junto com a reação que você tem, junto com o jeito que você reage. Tem que mudar, gente. Nem haja alguma raiz de amargura brotando, vos perturbe, traz perturbação, e por meio dela outros. Então, mexe com você, mexe com a família, mexe com relacionamentos, mexe com amizades, mexe com negócios, mexe com oportunidades. Por quê? A pessoa se ofende com tudo. Em outras palavras, se essa raiz de amargura continuar crescendo, você vai continuar tendo uma colheita de dor para você e vai continuar manifestando isso por onde você passar. Agora, vamos ver algumas coisas. O bando, o grupo em que a amargura viaja junto, o bando que a amargura viaja junto, Efésios 4, 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, olha aqui agora, porque tem uma sequência aqui que eu quero que você veja, uma progressão. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de entre vós, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então olha só, se a gente não lidar com a amargura, essa amargura ela vai progredir em direção à raiva. Isso é a ira, é extremo. Se a gente não lidar com a raiva, começamos a clamar ou exigir o que queremos. Vai de passo em passo. Terceiro, se isso não funcionar, começaremos a falar mal sobre o objeto, sobre a pessoa de nossa amargura, na esperança de recrutar outros para concordar e justificar os nossos sentimentos. Sabe o que isso se chama? Calúnia. Então a pessoa está amargurada, a pessoa está ressentida, a pessoa está ofendida, ela não se contenta, ela vai aumentando, ela vai ficando com raiva, ela fica com ira, ela começa a exigir, tem que ser daquele jeito, aí quando ela vê que a coisa não muda, ela vai para cima e às vezes a gente ouve e vê isso, entendeu? Quando a pessoa começa a falar, só fala mal e fala mal dos outros, está sempre falando mal, e aí no final, para espiritualizar, ela fala, não, eu estou compartilhando isso, irmão, porque a gente tem que orar. Sim. E se isso não for tratado, gente, eventualmente teremos o desejo de causar danos à pessoa que está causando amargura. Aí parte para a violência. Entendeu? Porque não foi tratado. Eu ouvi aquele exemplo da chaleira, né? Que você põe no forno para esquentar a água. Entendeu? Eram aquelas que quando a água estava quente começava a apitar. Agora, antes de apitar, a água já estava quente, fervendo. Mas teve o ponto de ebulição que vem o apito. Então a gente nós temos que aprender, gente, crescer nessa área. Aprender com essa palavra. É impossível, as ofensas vão continuar vindo. Mas como que a gente vai lidar? Porque vai explodir, vai estourar, vai pôr tudo a perder. Olha de onde Deus te tirou. Olha onde você chegou hoje. Olha as coisas que estão acontecendo no mundo. E a gente vai ter uma vida assim, de amargura. Porque a verdade é essa, ao longo do caminho, as pessoas são feridas. Relacionamentos são descarrilhados, a alegria é roubada, o crescimento do fruto do Espírito é atrofiado. Agora, com tanta coisa em jogo, a gente tem que se fazer essa pergunta, será? Você faz essa pergunta para você, não para os outros, ou não fica apontando alguém. Será que eu tenho alguma raiz de amargura?
Agora, como a gente viu que é um pecado, é uma situação adormecida, a resposta às vezes nem sempre é óbvia. Então eu quero te dar algumas perguntas que possam te ajudar a identificar isso. 4 perguntas. Primeiro, eu estava tentando lembrar essa expressão em português, talvez você possa me ajudar aí. Porque em inglês, eu vou traduzir, tá? Mas é assim, será que eu fico tocando o mesmo disco? Não vira, não muda a fita, fica sempre repetindo. Sabe, que lembra do disco, do vinil? Será que a gente fica tocando o mesmo disco? Deve ter uma expressão mais, né, para português, mas a ideia é essa, de você ficar remoendo. Você se encontra constantemente remoendo a mesma conversa com alguém. Quando você interage com ela, pode passar dias e você fica imaginando, reimaginando, revivendo sobre cada palavra, a linguagem corporal, como que a pessoa se manifestou, como que ela agiu. A amargura floresce no solo da justificativa. Se eu me encontrar relembrando, voltando a fita, estando no mesmo lugar, isso deveria ser uma bandeirinha assim, isso deveria ser um sinal, isso deveria ser tem alguma coisa errada. Tem algo errado no meu coração que precisa ser tratado. Provérbios 17, 9, fala assim, aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem repete o assunto separa amigos próximos. Uma outra tradução, aquele que cobre e perdoa uma ofensa procura o amor, mas aquele que repete ou insiste em um assunto separa até os mesmos amigos próximos. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, fala assim, o amor, não é? O texto que fala em relação ao amor, mas eu vou estar lendo na Bíblia a mensagem. 1 Coríntios 13, o amor nunca desiste, o amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, o amor não quer o que não tem, o amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, olha essa parte agora, o amor não contabiliza os pecados dos outros. O amor não contabiliza o pecado dos outros. Eu falei isso hoje de manhã aqui. Tem gente que é assim, a pessoa fica com o bloquinho ali. Ok, Jesus falou, nessa situação aqui ele fala 7 vezes no dia, se a pessoa vem, se ela arrepende, mas em outra situação ele falou que é 70 vezes 7. Tem gente que fica assim, Ela fica esperando, ela vai... Aí, se é 7 vezes no dia, quando está na... Ok, agora já era, agora você vai ter. O que Jesus está querendo dizer com isso? A gente tem que estar num ponto onde as situações, as ofensas que vêm, elas não vão controlar o nosso coração. Lembra do coração que a gente falou algumas semanas atrás? Porque dele procede a saída da vida. Isso não vai controlar, isso não vai mais paralisar. Você vai, em nome de Jesus. Não adianta, mas pastor sempre foi assim, nunca mudou, eu já orei, já pedi, já clamei, já... Ok, mas em nome de Jesus, vamos crer que Deus está dando essa palavra para você ter uma liberação, um rompimento disso. O amor não contabiliza o pecado dos outros, não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Muda a fita, muda o disco, muda a música. Segundo, será que a minha boca está fora de controle? Primeiro é aquilo que você fica repetindo, mas segundo, a gente sabe disso, a boca vai falar do que o coração está cheio, então há uma conexão entre o que sai da nossa boca e a amargura que tende a criar raízes em nosso coração. Geralmente, se você tem isso, qual que é o problema? Tudo vai te irritar, você é crítico, você é mal-humorado, você é rude, você perde a calma com frequência. Porque está lá, embaixo da superfície. Provérbios 18 fala, não é? Do irmão ofendido. Olha aqui. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada.
e as contendas são como ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca do homem, do fruto da boca do homem, se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Não está feliz com a colheita? Vamos mudar. Não está feliz com o resultado? Tem uns que vão ter que tirar o que já estava plantado no coração todos esses anos. A forma que você foi cultivando a amargura. Tem que tirar pela raiz, irmão. Não, para de cortar, porque não está funcionando. Você já cortou pessoas da sua vida, cortou pessoas da família, cortou pessoas do ministério, cortou pessoas da igreja, cortou pessoas no Facebook, do Instagram, do sei lá, é tanta coisa hoje que não dá nem para... Entendeu? Do Snap. Adiantou? Até quando? Será que não é hora de parar e entender? Peraí. Do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios. Então, Senhor, eu quero tratar com isso. Em nome de Jesus, a luz veio, expôs, agora eu vou conhecer essa verdade, eu vou ter intimidade com essa verdade, e essa verdade que eu conheço vai me libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que liberta não é a que eu ouço. A verdade que liberta é a que eu conheço. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Tiago 1, 19. Tiago 1, 19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu ouvi em algum lugar, estava tentando lembrar quem que foi, onde foi, mas que a gente deveria pelo menos ouvir 2 vezes mais do que a gente fala. Né? Você ouve mais do que você fala. Por isso que a gente tem 2 ouvidos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus é justo, ele quer operar a justiça dele, mas se você fica interferindo, como que Deus vai fazer o que ele falou que ele faria, sendo que você toma o lugar dele? Pelo que, despojando-vos de toda impureza, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então tem que checar isso. Segundo. Terceiro, será que isso tem tido algum efeito na sua saúde física? Essa raiz de amargura. Tem um psicólogo, o nome dele é Dr. Karsten Rosch, estudou a amargura por 15 anos. Ele diz isso. Quando abrigada por muito tempo, a amargura pode prever padrões de desregulação biológica. Um prejuízo fisiológico que pode afetar o metabolismo, a resposta imune ou a função dos órgãos e a doença física. Cientistas ainda concluíram que a amargura, se não for controlada, tratada, interfere com os sistemas hormonais e imunológicos do corpo. Pessoas amargas tendem a ter maior pressão arterial, maior frequência cardíaca e são muito mais propensas a morrer de doenças cardíacas e outras doenças. Está afetando a saúde. Quarto, a minha tribo, a minha clã é amargurada. Vê isso, meu. Vê direito isso. Sonda a sua casa. Quer ver? Deixa eu mostrar um texto. Está lá em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. A sua clã, sua família, o seu grupo de influência, ou as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos. Deuteronômio 29, 14 em diante, fala assim, ó, olha aqui. Eita. E faço essa aliança com o seu juramento, não somente convosco, que hoje estais aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui agora conosco. Vós mesmos sabeis como habitamos na terra do Egito. Olha aqui, porque está falando do povo que saiu do Egito. Vós mesmos sabeis como habitamos na terra do Egito, como passamos pelo meio das nações que atravessastes. Vós vistes entre elas as suas abominações, os seus ídolos de madeira, de pedra, de prata, de ouro. Verso 18, que entre vós não exista
que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, que entre vós, olha aqui, que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz. Olha aqui, porque isso aqui é a realidade de hoje. Terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar à sede a bebedice. Então é gente que está querendo fazer errado, quer continuar no erro, quer ir contra a palavra, quer ir contra o que o Senhor estabeleceu e ainda acha que vai ser abençoado. Então tem que tratar, tem que lidar com isso à luz da palavra. Entendeu? Não é aqui chegar e ir para cima. Não é nesse tipo de reação e eu já vou falar sobre isso. Então essa passagem aqui, o que ela está descrevendo? É uma progressão. O homem, ele infecta a mulher, a esposa, que a esposa e o homem depois infectam os filhos. A amargura vai se espalhando e logo toda a tribo está infectada. Todo mundo está amargurado. Já pensou, meu? Você está numa casa onde é só amargura? O homem é amargurado, a mulher é amargurada, o filho é amargurado, o cachorro é amargurado, o gato é amargurado, até o peixe é amargurado. Todo mundo amargurado, porque vai se alastrando, gente. Como que isso afeta o ministério? Como que isso afeta um grupo de louvor? Tem um amargurado, ele azeda tudo. É contagiante, por isso que tem que ser arrancado pela raiz. Equipe de pastores, é importante, tá na mesma visão, tá sentindo a mesma coisa. Paulo fala, olha por, não era Sintique, né? E aquela outra, para que elas sintam a mesma coisa no Senhor. Está dividido, tem divisão, tem 2 visões ou 3 visões, tem muita gente querendo mandar, querendo fazer, querendo acontecer, não está seguindo uma ordem divina. Gente, eu já falei isso há um tempo atrás, aquela palavra foi incrível. Ordem traz progresso. Entendeu? A gente tem na nossa bandeira ordem e progresso. A ordem estabelecida por Deus, a maneira de Deus, a forma de Deus agir, o método de Deus, a viver na forma do reino. Ele manifesta as bênçãos do reino, mas não adianta aqui, porque é o que está falando em Deuteronômio. Eu vou fazer do meu jeito e eu quero ter a bênção. Eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito e vai ter a bênção. Não é assim, gente. Nós temos que seguir essa ordem. Jesus falou, é impossível. Então, se é impossível, se sempre vai ter ofensas ou alguém que ofende, primeiro que não seja nós de ofender. Agora, até isso acontece, porque às vezes a gente fala algo que a pessoa entende outra coisa completamente diferente. Para eu que vivo aqui, gente, o que eu já passei, porque às vezes na cabeça do americano ele ouve, eu falo, e vai das 2 formas. Eles falam também coisas que para mim é um absurdo. Entendeu? Eu costumo brincar aqui com essas expressões de linguagem. Por exemplo, olha só, tem uma expressão em inglês que eles falam, logo que você tem o baby. Olha só, eles falam desse jeito. Is he a keeper? Olha só, se eu for traduzir ao pé da letra, o bebê acabou de nascer e fala assim, e aí, você vai guardar esse bebê? Ou você vai jogar fora? Que expressão mais, entendeu? Sem sentido para nós. Então, toda vez que eu ouvia isso, eu falava assim, gente, quem que vai perguntar uma coisa dessa? O bebê acabou de nascer, e aí, você vai guardar esse bebê? Não. Eu vou dar de presente? Não gostei. Olha só como é a orelhinha dele. Entendeu? Mas tem muitas expressões que são assim. Tem muitas palavras que, por isso que a gente está lidando com um monte de dialetos. Até na nossa própria língua. Tem coisas que você fala que às vezes o filho não entende, a esposa não entende, o marido não entende, a família não entende, os tios não entendem, ou os primos, sabe? Até mesmo em família. Agora, se eu entendo que é impossível que as ofensas, é impossível, elas vão continuar vindo, então eu tenho que ter alguma coisa dentro de mim, a gente sabe, é você ser dominado, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão, você vai ser a pessoa mais ofendida na face da terra. Tudo vai te ofender. Entendeu?
Eu costumo falar sobre isso. No começo de casamento é assim, porque você está colocando duas pessoas juntas que foram criadas de forma diferente, em casas diferentes, culturas diferentes, pode ser até no mesmo país, da mesma cidade, pode ser vizinho, vai ser diferente. Situação financeira, diferente. A igreja que ia ou não ia, diferente. E aí você coloca elas duas juntas para morar embaixo da mesma casa, no mesmo lugar. Então, por exemplo, deixa eu dar algumas coisas assim que hoje eu olho, é ridículo, mas eu ficava nervoso com essas coisas. Entendeu? Eu ficava, aquele negócio que tem gente que coloca o papel higiênico para cair por cima. Você já viu essa? Não é o rolo de papel higiênico? Tem que cair por cima. Tem gente que cai por baixo. Eu não sei qual que é a sua opinião, mas a minha eu não achava certo cair por cima, tinha que cair por trás, assim. Isso me irritava. Então, se eu via alguém colocar do outro jeito, eu chegava no banheiro e trocava. Porque aquilo me irritava. Olha só, mas eu estou falando isso num nível tão bobo. Outra coisa que me irrita, isso me irrita até hoje. Quando você usa o micro-ondas e em vez de esperar acabar o tempo, né, no micro-ondas, você tira o prato ou o que for que você está fazendo antes do tempo. Né? Aí sobra lá 2 segundos, 3 segundos, 7 segundos, 15 segundos. Meu, isso aí pra mim não faz sentido até hoje. Entendeu? Por quê? Porque pra mim, na cozinha não tem nenhum relógio. Eu sempre vejo no relógio do micro-ondas. Então quando alguém deixa 2 segundos, 1 segundo, não dá pra ver a hora. E eu já falei, já perguntei, já fui atrás, já tentei. Mas quem que fica colocando e deixando 2 segundos? Me irrita. Não sei, parece bobo. Então você percebe? Agora, imagina se a gente vai viver desse jeito, onde coisas como essa vai te irritando, e aí você vai tendo um bloquinho e você vai colocando... Ah, isso me irrita. Ah, isso me irrita, hein? Por exemplo, lavar a roupa. Eu lavo a minha roupa. Até hoje. Eu lavo a minha roupa. Pra mim, como é? Eu misturo roupa clara e escura. Pra mim, minha esposa... Não, tem que ser separada, branca e a escura. Separada. Eu lavo tudo junto. Entendeu? Ou, para arrumar a lava-louça, tem a forma que eu acho a forma certa de colocar, porque vai caber mais coisa. Aí, de repente, meus filhos vão e colocam na lava-louça. Eles arrumam de outro jeito. Você percebe? Já pensou você andar? Já pensou você se relacionar com pessoas e você tá só esperando ela sair da linha para você ir para cima? Ou você tá contando, essa foi a 6ª vez, a 7ª, agora eu vou vir para cima. Gente, em nome de Jesus, vamos ser curados disso hoje. Vamos ser libertos disso hoje. Vamos deixar o sangue de Jesus lavar, limpar. Vamos superar isso hoje. Porque Deus tem coisas para fazer, mas essas raízes de amargura estão contaminando e isso não pode continuar. A gente tem que parar esse efeito de cascata, essa reação em cadeia. Essa raiz venenosa, ela tem passado. Vai passando pelo seu próprio coração e nos corações das pessoas quem você ama. Agora, por que Jesus fala, então, voltando lá para o texto de Lucas 17? Por que tem que ser pela raiz? Porque para a pessoa está sendo o quê? A raiz é mais valiosa para você do que a bênção. Se segurar a raiz é mais gratificante, raiz de amargura para você, se você, não vou deixar, não vai sair, eu estou ofendido, estou machucado, então não faz nada sobre isso. Sabe por quê? Você sempre vai continuar tendo uma colheita amarga. Agora, se a palavra de Deus é mais valiosa, você valoriza a palavra de Deus, tire isso hoje, pela raiz. Arranca isso hoje. Tira isso hoje. Se você não valoriza a palavra de Deus, tudo bem. Continua do jeito que está. Vai continuar cortando vidas, situações, pessoas, oportunidades, igrejas, ministérios, familiares. Continua. Agora, se você valoriza a palavra de Deus, tire isso hoje pela raiz e seja livre, seja liberto. Em nome de Jesus. Se você quer andar no sobrenatural, você tem que encontrar essa maneira de lidar com essa raiz. Sabe qual que é a razão número 1 que as pessoas não fazem isso? É porque elas estão sendo controladas pelo sentimento, pelas emoções. A gente falou sobre isso, Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17. São as pessoas que, sabe, aquele solo superficial, lembra?
Logo com prazer a acolhem, ou eles ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, mas sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, logo se ofendem. Elas tropeçam. Isso originalmente significava o quê? É a isca, é uma armadilha. Acontece qualquer coisa, puf, a pessoa está pega. Acontece de novo, a armadilha está armada, está lá, feita, pronta. Ela se ofende, ela cai novamente, ela fica caindo sempre no mesmo lugar. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente andar no Espírito. Gálatas 5, olha lá, Gálatas 5. Gálatas 5. Se você está sendo abençoado, dá um glória a Deus aí. Amém? Fala um amém. Gálatas 5, 16. Digo isto, porém, andai. Você percebe? Uma ação contínua. Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto, não estou falando dos dons, porque o fruto leva tempo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne. Os que são de Cristo Jesus crucificarão, vai doer, gente, crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Agora, deixa eu te dar aqui 7, acho que é. 7 razões para perdoar. Se isso não é o suficiente, 7, aí eu termino, tá? E a gente já ora. 2 coisas também importantes é: perdão não é sentimento. Perdão não é sentimento, é uma decisão. Perdão não é ter uma fraqueza, você perdoar. Mas é você retomar o controle da sua vida. Perdoar não é ter uma fraqueza, mas é você retomar o controle da sua vida. Então tem que resistir, gente, à tentação de ser controlado pelos sentimentos. Amém? Vamos lá? 7 coisas, rapidamente. Primeiro, por que perdoar? Porque Jesus nos mostrou o caminho. Jesus foi falsamente acusado, preso, torturado, depois crucificado. Lucas 23, 34, enquanto ele estava pendurado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então a gente perdoa porque Jesus nos deixou o exemplo. Segundo, por que perdoar? Porque para que as nossas orações não sejam impedidas. Adianta nada. A pessoa está cheia de amargura, cheia de ódio, cheia de ressentimento, cheia desse sentimento azedo, que azeda todo mundo, mas está lá: oh Senhor Todo-Poderoso. Para. Vamos colocar em ordem primeiro o coração. Por isso que as orações não estão sendo ouvidas. Por isso que não tem resultado. Por isso que não tem liberação. Por isso que você não amarra e libera. Porque o coração precisa... Gente, é hora de a gente encarar isso daqui. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Terceiro, por que perdoar? Porque traz cura para os seus sentimentos.
É inevitável que as pessoas, incluindo seu melhor amigo, cônjuge, vizinho e pastor também, uma vez ou outra, todo mundo vai fazer algo que te irrita, algo que mexe com você. Agora, eu falei isso há um tempo atrás. Tudo que você valoriza, você vai atrás. Entendeu? Agora a pessoa, pavio curto, qualquer coisa, ela está pronta para estourar, por tudo a perder. Pensa bem, gente. Tudo. Tá com a listinha. Tá pronta. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E tem mais, meu. Tem gente que vai, sabe, a pessoa vai ser indelicada, vai ser egoísta, vai estar deprimida, vai estar irritada, vai estar num dia mal. E aí, todo mundo tem dias assim. Entendeu? Então tem que dar esse sentimento de graça. Sabe? Não, do mesmo jeito que você tem, as pessoas também têm. E às vezes os dois colidem, porque os dois estão tendo um mau dia. Se não perdoarmos as palavras e ações dos outros, ficamos amargos ou ressentidos e nossos relacionamentos sofrem. Quando perdoamos, relacionamentos podem ser curados e podem crescer. Bem? Mais 3, perdoar. Por que perdoar? Porque o perdão é o ato mais divino que uma pessoa pode fazer. Perdoar o perdão é o ato mais divino que uma pessoa pode fazer. Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por que perdoar? Porque a falta de perdão torna a sua adoração e a sua oferta ineficaz. Mateus 5:23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Em último lugar, por que perdoar? Porque o não perdoar usurpa a autoridade divina. Porque você se coloca no lugar de Deus. Você que é a justiça. E fala a verdade, meu. No mundo que a gente vive hoje, pode ver os filmes de ação. Quando alguém está sendo injustiçado, ou acontece alguma coisa, meu, o cara se levanta, ele é o vingador, ele vai atrás, ele mata quantos forem e é justificado. Agora, pensa bem, meu, a pessoa vai se alimentando e vai comendo aquilo a vida toda. Por isso que ela quer bater, quebrar, brigar, ir para cima, destruir. A gente foi chamado para ser seguidor, discípulo de Cristo. Amém? Romanos 12:17, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós. Se possível, às vezes não é possível. Mas se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando você assume essa posição, Deus não vai fazer nada. Você tomou o lugar dele. A pessoa machucada, a pessoa ferida, por isso que ela faz aquilo. Ela fala mal, ela levanta calúnia, ela levanta pessoas, ela quer denegrir a imagem daquela pessoa e ela se acha justificada quando ela faz. Ela quer colocar para baixo, ela quer envergonhar, ela quer que os outros não gostem dela também. Porque ela está ofendida.
O pior é que depois, se a pessoa passa por um momento onde ela é curada, onde ela é sarada, ela não vai reparar o que ela fez, o estrago, o rastro que ela deixou de amargura, as pessoas que receberam aquela semente, as pessoas agora que nem conversam com a outra pessoa, as pessoas agora que têm raiva, que têm ira, que têm ódio, que têm rancor, e a pessoa já passou por aquilo, não, já liberou. Então, a ninguém torneis mal por mal. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ele, porque está escrito, a mim, ao Senhor, pertence a vingança, e eu retribuirei. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, né? Fez? Agora você vai ver. Para com isso, meu. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Quem pode dar um glória a Deus? Amém? Deixa eu dar mais uma, vai. Mais uma. E a última. Por que perdoar? Porque você reconhece que as ofensas contra você são permitidas por Deus para trazer o aperfeiçoamento. Né? Você não fala que Deus é soberano? Você não acredita nisso? Você não acredita que tudo está no controle de Deus? 1 Pedro 1,6,7 e 2 Coríntios 12,9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, Deus, e sabemos que é um desafio grande, mas eu creio que é possível. Senhor Deus, uma semente de mostarda pode mover uma árvore de amoreira. Uma semente move uma árvore com raízes. Senhor, eu quero declarar hoje a cura emocional. A cura, Senhor Deus, de situações que aconteceram lá atrás. A cura, Senhor, de ofensas. A cura que desencadeou, Senhor Deus, um sentimento de amargura, de ódio, de ressentimento, de mágoa. Senhor, que tu possas ir na raiz hoje, porque eu tenho certeza que muitos estão ouvindo hoje e vão ouvir depois, que precisam dessa cura. Pai, pessoas às vezes Senhor, tem problemas com câncer, diabetes, pressão alta, artrite, artrose e tantas outras enfermidades, Senhor, que mexe com o imunológico, o sistema imunológico, por causa de raízes de amargura. Mas nessa noite nós ligamos a nossa fé no Senhor Jesus e declaramos que a cura seja manifesta. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa entender que é impossível, as ofensas vão vir, mas eu quero declarar que a partir de hoje a reação vai ser diferente. Eu quero declarar que a partir de hoje, Pai, a graça, nós vamos entender isso. Nós vamos responder de uma forma diferente. Nós vamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós vamos, Senhor, ser imitadores. Nós vamos fazer como Jesus. Nós vamos liberar, nós vamos perdoar, nós vamos abençoar, nós vamos alimentar, nós vamos dar água, nós vamos crer que o Senhor é que vai trazer a vingança. O Senhor vai trazer a recompensa. O Senhor vai ser o nosso advogado e juiz. Pai, nos dá graça para confiar no Senhor, a tal ponto de crer que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então eu quero abençoar cada irmão e cada irmã e orar para que essa palavra de hoje possa produzir frutos
em ministérios, frutos em grupos de louvor, frutos em lideranças pastorais, frutos, Senhor Deus, em casamentos, frutos em relacionamentos, frutos em como tratar os filhos, frutos na empresa, frutos nos negócios, frutos com amigos, frutos com relacionamentos. E que a gente não seja, Pai, tão rápido para cortar algo que precisa ser arrancado pela raiz, que é a amargura. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, gente? Um forte abraço para todos vocês. Pastor Leif aqui de Effingham, Illinois. Continue orando por nós. Eu vou estar checando todos esses pedidos de oração e vou estar orando por você. Amém? Um abraço a todos vocês. A gente se vê em breve. Em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.